Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia, tem bastante coisa pra gente ver nesta quarta-feira. No direito penal, o STJ anulou provas obtidas em revista policial feita apenas pela aparência do veículo. E no administrativo, a CPMI do INSS apura fraudes bilionárias em descontos indevidos sobre benefícios previdenciários. No direito do trabalho, o TRT2 manteve a condenação de uma empresa após a morte de um funcionário em acidente elétrico. E no Constitucional, a defesa de Jair Bolsonaro pediu revisão da pena, alegando cerceamento de defesa no julgamento. E para fechar, no processual civil, o STJ reforçou que, diante de dúvida sobre o crédito em ação monitória, o juiz deve ampliar a prova antes de decidir. Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas eu tô um pouco gripada, minha voz já tá um pouco diferente, então peguem leve comigo hoje, viu? E eu quero ler aqui, antes da gente partir para as nossas notícias, 2 comentários. Um comentário da Bela e da Ciborgue. A Bela falou assim: bom dia, batendo ponto aqui. Não consigo entender onde estão as equipes dos influenciadores que acham que a justiça não tá vendo o que eles estão fazendo. Enfim, um ótimo episódio, como sempre. Muito obrigada, Bela. E a Ciborgue falou que estive sem sinal nesses últimos dias. Também tava sem ouvir a Lolera. Parece que falta alguma coisa na rotina. Bom dia, voltando a bater o ponto por aqui. Muito bom. Inclusive, eu quero vocês batendo um ponto no episódio de hoje, viu? Eu só não tô entendendo onde que vocês estão passeando que não tem Wi-Fi, pelo amor de Deus. Não pode faltar Lolera, não. Vai passear, vai viajar, arruma um Wi-Fi pra escutar a edição do dia. Café na mão, fone no ouvido, então bora pro episódio. E a gente já começa com direito penal. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o simples mau estado de conservação de um veículo não é motivo suficiente para justificar a abordagem policial com busca pessoal e veicular. O caso que a gente está falando aqui envolveu policiais que realizaram a revista apenas com base em irregularidades visuais, como sujeira, defeitos e aparência desgastada do automóvel, e acabaram apreendendo ilícitos. O STJ anulou as provas, entendendo que faltaram elementos objetivos que configurassem fundada suspeita, conforme exige a Constituição e a legislação processual penal. Segundo o acordo, a fundada suspeita precisa se apoiar em dados concretos, observáveis e relacionados à possível prática criminosa, e não em impressões subjetivas sobre o estado do carro. O colegiado ressaltou que permitir buscas baseadas apenas em aparência abriria espaço para arbitrariedades e violaria garantias fundamentais, como a liberdade de locomoção e intimidade. A decisão reforça o princípio da proporcionalidade e o dever de motivação prévia e verificável nas ações policiais. Na prática, o tribunal estabeleceu um limite bem claro. Abordagens por irregularidade de trânsito podem gerar autuações administrativas, mas o salto para a esfera penal exige indícios concretos e documentados. O STJ também destacou que boletins com justificativas genéricas, sem descrição de comportamento suspeito, denúncia específica ou outros sinais objetivos, podem levar à nulidade das provas obtidas. Ou seja, a polícia deve registrar fatos verificáveis e evitar o que o tribunal chamou de pescarias probatórias travestidas de fiscalização de rotina. E bora com direito administrativo. A CPMI do INSS revelou indícios de um esquema que teria movimentado mais de R$1 bilhão em descontos indevidos sobre benefícios previdenciários. Segundo os parlamentares, o modelo envolvia cadastros em massa sem autorização dos segurados e convênios com entidades intermediárias usadas para justificar débitos associativos falsos. Um ex-diretor do INSS admitiu ter mantido relações comerciais com um dos investigados, mas exerceu o direito ao silêncio diante de perguntas com potencial de autoincriminação, prerrogativa assegurada pela Constituição e reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. As apurações apontam para falhas graves nos controles internos do INSS, permissões pouco auditadas e fragilidades nos sistemas utilizados para validar descontos. A CPMI concentra esforços em identificar como atos administrativos e convênios permitiram a execução desses débitos sem consentimento expresso dos
beneficiários. As investigações incluem o rastreamento de fluxos financeiros, o cruzamento de bases de dados e a reconstituição de processos que teriam viabilizado as cobranças. Também estão sendo analisadas transferências a empresas vinculadas a investigados, embora os citados neguem participação. Com base no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e da Lei nº 1579 de 1952, a CPMI dispõe de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, podendo requisitar documentos e determinar quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico, desde que haja fundamentação concreta e respeito aos princípios do devido processo legal e da proporcionalidade. O Supremo Tribunal Federal, em precedentes recentes, reafirma que essas medidas devem ter aplicação restrita e justificativa individualizada, sob pena de nulidade dos atos de investigação. Entre os próximos passos, a comissão deve apresentar novos pedidos de quebra de sigilo, ampliar o número de oitivas e propor ajustes regulatórios para impedir descontos automáticos sem prova de anuência. Relatores também defendem o fortalecimento de mecanismo de compliance e auditoria no INSS, com logs imutáveis, revisão de acordos de cooperação e alertas automáticos de comportamento atípico. Aos beneficiários, a recomendação é simples e preventiva: verificar extratos, contestar cobranças desconhecidas e registrar protocolos formais junto ao INSS, aos PROCONs e ao Ministério Público. Agora, a gente sabe que no dia a dia do advogado o tempo vale ouro. E às vezes o dinheiro do processo tá lá parado, enquanto o escritório precisa girar. Pois é, e é aí que entra a JusCash, uma plataforma feita para quem quer transformar decisões judiciais em capital de giro, sem enrolação. Eles têm uma equipe que entende a rotina dos escritórios, analisam seus processos de forma rápida e segura. E o melhor, depois da proposta aprovada, o dinheiro pode cair na conta em até 24 horas. Ou seja, nada de esperar o tempo da justiça para investir no que importa. Com a JusCash, o seu tempo trabalha a favor do seu negócio. Conheça agora no link que está na descrição desse episódio. E agora vamos com o direito do trabalho. A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a condenação da Marçal Participações pela morte do maquinista Celso Guimarães Silva, ocorrida em 2023 durante a desmontagem de uma estrutura em Alphaville. O trabalhador sofreu choque elétrico e queda de altura em um ambiente com falhas graves de segurança. A empresa tentou afastar a condenação, mas o tribunal confirmou a responsabilidade patronal, validando as provas apresentadas, entre elas o laudo técnico, registros hospitalares e depoimentos testemunhais que confirmaram o descumprimento das normas de segurança. O colegiado reconheceu que houve violação do dever legal de prevenção e organização do trabalho, destacando a ausência de medidas básicas, como treinamentos adequados, isolamento de áreas de risco e procedimentos de bloqueio e etiquetagem elétrica. A decisão reforçou que a gestão de riscos e a fiscalização contínua de equipamentos de proteção são obrigações permanentes do empregador em atividades com exposição à energia elétrica e trabalho em altura, conforme as normas de segurança e saúde do trabalho. Diante do conjunto probatório consistente, o TRT manteve o entendimento pela culpa da empresa no acidente. Além de manter as indenizações por danos morais e materiais à família do trabalhador, o tribunal aplicou penalidade processual à empresa, considerando o recurso apresentado como protelatório. A defesa ainda pode recorrer a instâncias superiores, mas o acórdão sinaliza um padrão mais rigoroso de controle sobre ambientes inseguros e desestimula recursos sem fundamento real. O caso também serve de alerta aos empregadores para fortalecer práticas de compliance em SST, com foco em análises de risco, bloqueio elétrico e fiscalização contínua de EPI e EPC. E vamos com direito constitucional. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou no Supremo Tribunal Federal pedido de revisão da pena aplicada no julgamento que o condenou por tentativa de golpe de Estado. O recurso, apresentado sob a forma de embargos de declaração, alega cerceamento de defesa, sustentando que o processo teria limitado a produção de provas, indeferindo diligências e ignorado pedidos de perícia considerados essenciais ou contraditório. Os advogados
advogados afirmam ainda que houve inversão na ordem de atos processuais e restrição ao tempo de análise do extenso volume de documentos. De acordo com a petição, a defesa pede a revisão da dosimetria da pena e das penas acessórias, argumentando que o acórdão teria aplicado critérios desproporcionais ao valorar a culpabilidade e as circunstâncias judiciais. O pedido também contesta a fundamentação usada para fixar agravantes e medidas cautelares, solicitando a redução do quantum e a correção de supostas omissões e contradições. No plano processual, os advogados sustentam que decisões monocráticas e colegiadas teriam restringido o exercício pleno da ampla defesa, o que configuraria violação ao devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Os embargos de declaração, segundo o artigo 1022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição em decisões judiciais. No contexto penal, podem resultar na reavaliação da dosimetria quando há erro de fundamentação ou falta de individualização das circunstâncias. A defesa invoca esse instrumento para tentar corrigir o que considera falhas formais e omissões relevantes, além de reivindicar o direito de complementar a prova técnica e documental. O julgamento deve ocorrer no plenário virtual do STF, com manifestação prévia do Ministério Público Federal sobre o cabimento do pedido. Com a análise dos embargos, o tribunal poderá manter a condenação, ajustar a pena ou, em hipóteses excepcionais, determinar a reabertura de fases processuais específicas. O exame recursal busca equilibrar a estabilidade da coisa julgada, com a tutela das garantias processuais, aplicando o controle estrito de legalidade previsto na Constituição. Caso o pedido seja rejeitado, permanecem válidos o acórdão condenatório e seus efeitos secundários. Já se reconhecido vício relevante, o STF poderá corrigir a dosimetria ou revisar medidas acessórias, reafirmando o papel da Corte como guardiã das garantias fundamentais e do devido processo. Pois bem, e para nos ajudar com essa questão, a gente fez a seguinte pergunta. À luz do artigo 5º, inciso 55 da CF e da súmula 523 do STF, em que hipóteses o alegado cerceamento de defesa seria suficiente para anular a condenação e fundamentar a revisão criminal no caso? Quem responde é Benhur Botelho, advogado, professor e palestrante, autor de livros, mestre em Direito e especialista em Direito Constitucional e Direito Público. Olá, ouvintes da LOL, é uma alegria imensa participar deste espaço de diálogo jurídico com vocês, no qual se busca traduzir temas complexos do nosso ordenamento em reflexões acessíveis, o que é muito bacana. Pois bem, primeiramente, quero observar que o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, assegura a todos o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, o que nós podemos perceber como um núcleo essencial do devido processo legal. Já a súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, ela estabelece que a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu. Então, em termos práticos, o cerceamento de defesa ele só tem força para anular uma condenação quando há demonstração clara de que a restrição comprometeu efetivamente o exercício da defesa e influenciou, inclusive, o resultado do julgamento. É o que ocorre, por exemplo, em situações como indeferimento injustificado de provas essenciais, negativa de acesso a documentos relevantes, limitação de diligências que sejam fundamentais ou até mesmo a ausência de intimação da defesa, especialmente para atos decisivos. Então, esses são, digamos assim, os vícios estruturais que atingiriam o próprio direito de defesa plena. No caso específico do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, a defesa sustenta que houve indeferimento de provas, limitação de diligências e a negativa de contraprovas, o que teria, naturalmente, arguindo a defesa, ferido o contraditório e devido processo legal. Essa alegação sob o prisma técnico, ela vai se ancorar na ideia de que teria havido um desequilíbrio entre acusação e defesa, ou seja, uma falta de igualdade de armas, como nós chamamos. No entanto, conforme a jurisprudência já consolidada, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, o mero inconformismo com a condução do processo não vai caracterizar cerceamento de defesa. Logo, é indispensável comprovar que a prova indeferida ela era imprescindível.
ou seja, que a sua ausência causou prejuízo concreto. Aí se aplica um princípio que advém do direito francês, que é o pas de nullité sans risque. O que quer dizer isso, né? Ou seja, não há nulidade sem demonstração de dano. Então, só há espaço para revisão criminal quando a violação ao direito de defesa for real, for efetivo, for concreto, substancial e, claro, demonstrável. Caso contrário, vai prevalecer a coisa julgada, a segurança jurídica e o respeito ao devido processo legal como uma garantia, né, de estabilidade institucional. Então, em suma, nós podemos dizer que a Constituição ela protege, sim, a ampla defesa, mas ela também exige uma responsabilidade no exercício. Não basta simplesmente alegar a nulidade, é preciso demonstrar o prejuízo. Bora com o direito processual civil. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça definiu que, diante de dúvidas sobre a existência do crédito ou sobre a idoneidade dos documentos apresentados, o juiz deve permitir a produção de mais provas na ação monitória e não extinguir o processo de imediato. A orientação privilegia a primazia do julgamento do mérito e o contraditório efetivo, conforme os artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil, especialmente quando a controvérsia não pode ser resolvida apenas com os papéis iniciais. Segundo o tribunal, a fase cognitiva da ação monitória comporta instrução complementar, que pode incluir perícia ou oitiva de testemunhas para esclarecer dúvidas sobre autenticidade de assinaturas, origem da dívida, entrega de mercadorias ou prestação de serviços. O STJ destacou que a busca deve ser por julgamento justo e completo, evitando decisões formais que descartem o mérito apenas por deficiência documental sanável. Traduzindo isso para um bom juridiquês, o precedente reforça que o credor deve apresentar lastro documental sólido desde a petição inicial, mas pode complementar a prova caso surjam embargos. Já o devedor precisa formular impugnação técnica e específica, indicando pontos que demandem exame pericial ou testemunhal. Ou seja, diante de dúvida razoável, o caminho não é encerrar o processo, é ampliar a instrução e garantir uma solução efetiva para o litígio. E por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou a gente nessa quarta-feira. Quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto com a gente. A Gisele, Dali Viegas, Marcos Paulo, Reinaldo, Kelly Barros, Abela, Ciborgue, Felipe, Josi Rodrigues, Miriam, Yuri Júlio, Renato Martoni, Bianca Martins e Guilherme Chaves. Só a galera que comenta sempre. Muito obrigado a todos. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas, porque ajuda bastante. Compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lere, que a gente tá sempre repostando por lá. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí. Até mais!